Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Saudável. Esse é nosso podcast semanal que tem sido algo muito gratificante de fazer e vocês de ouvir. Tenho recebido muitos elogios por onde passo, as pessoas gostam muito desse programa. E procurando fazer o possível para trazer a vocês o melhor da saúde, nós hoje vamos conversar um pouco sobre um tema muito atual. Nós vamos falar sobre hábitos alimentares ruins. Sim, a gente precisa saber o que é bom e o que é ruim para que a gente possa filtrar. E sabe de uma coisa, pessoal? Quando nós temos 15 anos de idade, o nosso organismo ele aceita absolutamente tudo. Você pode comer tudo, como dizia minha mãe, tudo que é porcaria, não tem problema. Quando você passa dos 40, as coisas começam a desandar. E eu trouxe hoje algumas coisas que a gente vai conversar um pouco. Tá? A primeira delas, desses hábitos alimentares ruins, eu classifiquei como sendo uma alimentação desbalanceada. Essa alimentação desbalanceada, ela está muito relacionada à escolha errada de certos alimentos. Vou começar pela boca, que é a minha área. Quando você come e você não mastiga a quantidade suficiente, você vai fazer com que esse alimento ele entre muito grosso, muito ainda cheio de pedaços, né, no estômago. E lógico, daí para frente ele vai ter uma dificuldade também para chegar no intestino de uma forma bastante pequena, com partículas pequenas e ser digerido. E isso dificulta, então é interessante que você consiga mastigar eficientemente. Dizem que um grande homem já teria dito que você deve beber seus alimentos sólidos e comer os seus líquidos, que eu acho muito interessante isso. Eu, pessoalmente, tenho tentado a cada dia melhorar isso. Todas as pessoas que já passaram por essa experiência dizem que a gente precisa de algum tempo de treino. Então você vai comer, você não mastiga 1, 2, 3 vezes e engole. Você mastiga 50 vezes, 30 vezes no mínimo, 20 vezes no mínimo. E aí, se você fizer isso, você vai perceber que esses alimentos eles vão ser mais devidamente preparados para serem digeridos. Isso já seria uma primeira dica. A segunda dica é tentar evitar alimentos que são muito destrutivos. Na boca, por exemplo, os alimentos todos que têm massas, como bolachas, bolachas recheadas ou não, e massas que ficam grudadas nos dentes, que eu brinco dizendo que são aqueles alimentos que dá vontade de passar o dedo para tirar, eles são muito danosos para os dentes, causam cárie. E além do que de alimentos extremamente ácidos, você tem certos refrigerantes, principalmente à base de cola, né? Coca-Cola, por exemplo, eles têm uma acidez muito grande. Para vocês terem uma ideia, o ideal é que você coma, qualquer coisa que você coma, você tem os 10 primeiros minutos para você escovar normalmente. Porque naqueles 10 primeiros minutos, as bactérias que estão na boca, elas não começaram a formar ácido ainda. E esse ácido é o que destrói os dentes. O ácido é o que inflama a gengiva. O ácido é o que provoca cárie e mau hálito, mau gosto, tudo que não presta. Então, você tem mais ou menos 10 minutos. Se você deixou para escovar somente depois de 15, 20 minutos que você comeu, aquela sua boca já está cheia de ácido. E você pode até, com o esforço da escova, ajudar a destruir microscopicamente as partículas do esmalte do dente, que é a camada que reveste o dente. Então, a escovação ela deve acontecer de preferência nos 10 primeiros minutos. Porém, quando você toma uma Coca-Cola, por exemplo, o ácido já é jogado diretamente no dente. Então você deve fazer o contrário, você vai ter que esperar algum tempo para escovar, porque aquele ácido já pode destruir aquele esmalte imediatamente, ele não dura nem 10 minutos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, com o que é que a gente come. Está comendo açúcar em excesso, está comendo muitas vezes durante o dia, isso é ruim se os alimentos forem ruins. As pessoas que trabalham com nutrição, os nutricionistas, eles indicam que você coma mais vezes durante o dia, isso até ajuda a manter o peso. Beleza, está certíssimo, eles estão muito certos. Porém, de preferência, alimentos saudáveis, vai comer uma maçã, vai comer uma fruta, que seja, que isso não vai, é um alimento de degradação lenta e ele não vai provocar cárie e problemas na sua boca. Então esse tempo ele é essencial, você precisa aprender a regrar isso daí. Outra coisa que a gente precisa ver sobre
alimentação desbalanceada, que tender a comer mais coisas saudáveis na nossa alimentação, também está relacionado à formação, por exemplo, de esofagite. Vocês imaginam uma coisa muito interessante. Imagina que você come muito rápido, você não mastiga, e você come certos alimentos que demoram muito tempo para serem degradados, para serem digeridos. Você come, por exemplo, proteína animal, carne, alguns tipos de queijos, os próprios ovos, que são alimentos essenciais, nós precisamos comer os alimentos. Mas imagina que você vai comer isso e esses alimentos podem muitas vezes demorar 5 horas no estômago para poderem ser macrodigeridos e irem então para o intestino. E isso, imagina que você comeu, você almoçou e você tem o hábito, por exemplo, da siesta, né? Aquela de deitar depois do almoço, dar um cochilo depois do almoço. Quando você se deita, normalmente você fica em decúbito ventral ou decúbito dorsal. Traduzindo, ou você se deita com as costas no colchão, que é o decúbito dorsal, ou de cabeça para baixo, praticamente, né? Com o rosto para baixo e a barriga encostada no colchão, decúbito ventral. Alguns ficam de lado, decúbito lateral. Pois bem, nessas 3 situações, o esôfago, que é um tubo, é como uma mangueira, que liga a boca ao estômago. Essa mangueira, ela não vai ficar mais de cima para baixo. Quando você está em pé, né? Como eu estou agora aqui, eu estou sentado, mas eu estou numa posição vertical. Eu como alguma coisa, o alimento ele vai descer pelo esôfago sem nenhum esforço, porque está pela própria lei da gravidade. Agora, imagina que eu estou deitado. O alimento ele não vai cair pela gravidade. O esôfago ele tem um mecanismo de empurrar o alimento para lá, mas você já dificultou um pouco essa passagem desse alimento. Agora, você imagine, vamos só imaginar, que você foi comer alguma coisa e você comeu uma refeição extremamente pesada. Você comeu a picanha que está tão na moda hoje em dia se falar de picanha, né? Alguns prometeram picanha e parece que não apareceu, mas seja como for. Você pegou uma picanha ou uma carne qualquer outra e você comeu um grande churrasco. Ou então não, eu não gosto de carne vermelha, eu vou comer frango. Ou carne, carne de porco, frango, peixe, não importa, qualquer carne, proteína animal. E você aproveitou e botou 2 ovos lá no meio também. De quebra você ainda pegou uma sobremesa, um queijo de coalho com mel em cima, que é uma delícia. Muito bem, salivei agora. Você imagine, você comeu tudo isso daí e você foi se deitar. Lembre-se, esses alimentos eles podem passar até 5 horas no estômago sendo digeridos. E o estômago da gente ele é uma bolsa. Quando o alimento cai dentro do estômago, ele tem 2 esfínteres. Aí você me diz, Giovanni, o que é um esfíncter? O esfíncter é uma situação em que o nosso estômago ele é como se fosse um fechamento, uma trava, um anel. E os esfínteres que fecham no nosso estômago, eles são basicamente 2. Então o alimento vem da boca, ele desceu pelo esôfago e ele vai passar pelo esfíncter esofágico inferior, que é o que separa o esôfago do estômago. A Arildo com certeza está colocando as imagens aqui para vocês entenderem. E aí, quando o alimento entra no estômago e o estômago enche, aí o esfíncter pilórico, que é o que fica no final do estômago, entre o estômago e o intestino, ele fecha também. Então aquela bolsa fica fechada, ela fica travada. E aquele alimento ali vai receber uma quantidade de ácido muito grande. E esse ácido, ele vai destruir macroscopicamente, ou seja, ele vai transformar partículas enormes em partículas menores, que é assim que o intestino gosta. Então, o estômago é extremamente necessário nessa digestão. Na verdade, começa tudo na boca, porque a própria saliva já começa a fazer isso, só que é uma forma muito leve. As formas mais eficientes de digerir o alimento estão no estômago e no intestino. Então, imagine só essa situação. Você se deitou. Quando você se deita, você tem mais riscos daquele esfíncter esofágico inferior, que é o que separa o esôfago do intestino, deixar passar algum alimento e você vai sentir aquela queimação. Agora, pessoal, vem o pulo do gato.
E as pessoas que fazem 40 anos, depois dos 40 anos, elas têm uma tendência maior de que esse esfíncter ele não funcione tão bem. E ele deixa passar o alimento com ácido, aí você começa a ter esofagite. Aquela queimação que dá a impressão que é um dragão que vai cuspir fogo, né? Então, alguns de vocês que estão me ouvindo com certeza já devem ter tido isso. Eu passei algum tempo tendo bastante disso. E aí o que é que se faz? Vamos lá. Normalmente todo mundo chega na farmácia e diz assim, me dá um omeprazol de 20, omeprazol de 40, e a gente vai se acostumando a ter aqueles prazóis, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol e tantos prazóis aí. E eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que não deva usar o omeprazol. Veja isso como recomendação médica. Se o médico acha que deve ser tratado, beleza. Se não, não fica usando só por usar. Inclusive porque os prazóis, que são usados normalmente nessa situação, existem estudos já de longas datas relacionando o uso contínuo do omeprazol e só precisa de 2 anos, ou seja, se você usa omeprazol há 2 anos, você já pode estar sofrendo de problemas relacionados ao cérebro, porque no nosso cérebro a gente tem uma certa necessidade de uma vitamina chamada vitamina B12. E esses prazóis, eles reduzem a quantidade de vitamina B12 porque eles fecham as chamadas bombas de prótons, que são situações no nosso estômago que fazem com que haja liberação do ácido para começar a digestão. Só que quando não há essa formação desse ácido, não há essa digestão, também não há formação de vitamina B12. Deficiência de vitamina B12 pode gerar problemas. E o principal desses problemas, depois de 2 anos de uso contínuo do omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, qualquer prazol desses, pode ser depressão, pode ser falta de memória, esquecimento, e pode ser demência ou Alzheimer. Há muito que se vem pesquisando a relação do Alzheimer com o uso constante de omeprazol. Então, pessoal, muito cuidado com o uso dessa substância. Essa substância, ela tem sua eficácia, ela deve ser utilizada quando o médico prescrever. Mas não fiquem comprando isso à torta e à direita na farmácia para ficar usando o tempo todo, porque vocês vão ficar sofrendo de esofagite, que está queimando, sabe, no peito, aquela queimação, aquela coisa toda. É mais interessante começar a ter hábitos saudáveis. Por exemplo, o limão. O limão, ele tem uma característica muito interessante, ele é extremamente ácido e ele pode ser utilizado na hora da refeição. Imagina que quando você vai comer, você toma um limão, ou pode ser até durante a refeição. Um limão mesmo, um limão espremido, ou 1 ou 2, mas não demais. Um limão, você vai lá e espremeu e aquele sumo puro, sem água, você vai lá e bebe aquilo ali. Bom, para que serve isso? Na hora que você diminui o pH, ou seja, você acidifica aquela região ali do final do esôfago, aquele esfíncter, o esfíncter, que é aquele fechamento entre o esôfago e o estômago, ele acontece de uma forma mais eficiente, principalmente em pessoas como nós que passamos dos 40. Resultado, ele fechou, ele evita que o ácido fique voltando para o seu esôfago. Uma solução tão simples e sem a necessidade, na maioria das vezes, do uso de substâncias como, por exemplo, o omeprazol. O omeprazol, ele não trata o refluxo, ele só faz com que o ácido não seja liberado. Consequentemente, se não tem ácido, você não vai ter queimação. Então, se nós não temos queimação, fica confortável, mas esse confortável não é algo saudável, que aí eu deixo de ter vitamina B12, eu deixo de ter uma digestão eficiente, consequentemente o alimento passa direto para o intestino de uma forma que não deveria, e a gente consegue manter um padrão de alimentação muito baixo, tá? Então aquela carne que não foi digerida devidamente, ou os alimentos que não foram digeridos, eles passam para o intestino praticamente do jeito que entraram, e é claro que aquilo não vai funcionar adequadamente, né? Então é importantíssimo que se faça essa relação de uma boa situação de tempo para você comer, quando deitar.
Eu vou fazer um leve intervalinho de tempo e eu já volto com mais dicas dos hábitos alimentares prejudiciais à saúde. O Super Entrega trabalha para facilitar a sua vida. Use o aplicativo, Instagram ou WhatsApp para fazer as suas compras e receber em sua casa com conforto e segurança em até 20 minutos. Artigos de mercearia, chocolates, perfumaria e produtos para higiene pessoal, fraldas e artigos para cuidados infantis, refrigerantes, salgados com massas e recheios especiais, bebidas, produtos para limpeza de piscinas, artigos de higiene para o lar e muito mais. Siga nosso Instagram, instale nosso aplicativo e faça suas compras. Super Entrega, um novo jeito de fazer compras 100% online. WhatsApp 99696-2122. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Papo Saudável, falando um pouco sobre hábitos alimentares ruins prejudiciais à saúde. E eu estava me lembrando aqui de alguns alimentos que podem ajudar a também desenvolver essas gastrites e essas esofagites, essas queimações que muita gente passa, né? E tem certos alimentos como café, por exemplo, e tudo que tem cafeína, chá verde, chá branco, tudo isso pode gerar problemas. Claro, também álcool. E por que não falar de gorduras vegetadas e alimentos industrializados? Pessoal, quanto mais industrializado, pior. Se você só come coisas que estão super embaladas e que tem 1000 conservantes, saiba que isso pode estar gerando problemas para o teu estômago também. Aqui eu queria tocar num ponto que é meio papo tétrico. E as pessoas que fazem redução de estômago, elas podem muitas vezes ter deficiências nutricionais. Porque o estômago é extremamente necessário para se formar a vitamina B12, por exemplo, como a gente estava falando. Então, infelizmente, pessoas que fizeram redução do estômago, tem uma quantidade muito grande delas que costumam ter problemas nutricionais, deficiências de vitamina, por exemplo, a B12, entre outras. Podem ter a chamada síndrome de dumping. Essa síndrome de dumping é uma coisa muito simples. É quando o alimento rico em gorduras ou em açúcares, eles passam muito rapidamente do estômago para o intestino. E isso gera problemas. Não foi feito, o nosso intestino não foi feito para receber dessa forma como vem o alimento ainda sem começar a ser digerido. Isso pode gerar, nos primeiros 20 a 30 minutos, depois da pessoa que fez a cirurgia bariátrica, quando ela come um açúcar e isso passa direto, por exemplo, ela começa a ter fraqueza, sudorese, tontura, calafrio, aceleração dos batimentos cardíacos. Essas coisas podem acontecer numa fase precoce do problema. E ainda pode, numa fase tardia, que a gente está falando de uma situação tipo de 1 a 3 horas, a gente pode ter inclusive hipoglicemia. Imagina, você começar a ter uma fraqueza porque você não está comendo adequadamente, mas você acabou de ingerir açúcar, né? Então a síndrome de dumping também pode acontecer em pessoas que têm essa situação de cirurgia bariátrica feita. Úlceras, problemas respiratórios, infecções intraabdominais, trombose, vazamento de conexões cirúrgicas, hérnias incisionais, torção do intestino, reações a diversas anestesias, essas coisas estão mais relacionadas à cirurgia em si. O pós-operatório tem que ser lidado com muito cuidado, tem que se fazer um controle muito grande. Há uma tendência, por causa da deficiência de vitamina B12, inclusive de casos depressivos. Tem uma quantidade muito grande de pessoas que fazem esse tipo de cirurgia e depois se tornam pessoas depressivas. Eu espero, eu rogo ao meu Senhor que realmente isso não venha gerar no futuro problemas de Alzheimer. Como a gente está vendo, essa situação de deficiência de B12 pode gerar problemas em relação ao nosso cérebro.
E eu queria que vocês começassem a perceber que tudo começa pela entrada, que é na boca. Eu gostaria de, num outro dia, falar, por exemplo, sobre hábitos também tão ruins como bebida alcoólica e cigarro. Não preciso nem dizer que essas coisas são extremamente ruins. Mas ainda falando do que a gente estava fazendo dos alimentos que causam mal, desses hábitos alimentares, nós falamos, vamos lembrar a vocês, principalmente do tempo de mastigação. Então tentem mastigar no mínimo 20 vezes, 50 seria o ideal, cada bolo alimentar. Tentem evitar alimentos muito ricos em açúcar e gorduras. Então, coisas que ficam grudados ou massas, como por exemplo bolachas recheadas, são ruins. Eles, além de provocarem cárie, eles também vão ser nocivos lá no nosso estômago. Se alimentar de coisas mais naturais, usar muito legume, muita verdura, isso seria interessante. Só relembrando que se vocês forem jantar, evitem marcar um jantar de negócios numa churrascaria. Os donos de churrascaria não vão gostar muito do que eu vou dizer, mas é mais ou menos isso. Porque numa churrascaria é claro que você vai comer muita carne e aquilo vai ficar pesado no teu estômago por pelo menos 5 horas, se o teu estômago funcionar bem. Se não funcionar, você vai ter esofagite, vai ter gastrite, vai ter tudo que não presta, Então, tentem suspender esse tipo de alimentação pesada por alimentos muito mais interessantes, como, por exemplo, leguminosas, como também próprias frutas podem ser feitas à noite, porque a degradação delas acontece em mais ou menos 40 minutos, diferente das até 5 horas desses outros alimentos. O leite, ele também é um alimento que pode gerar esofagite, leite e seus derivados. Então eu não recomendaria também se você costuma jantar tarde e vai dormir logo depois. São situações ruins. Tenta ficar, imagina que você comeu alimentos desses que a gente colocou como mais saudáveis, você comeu, tenta ficar pelo menos 40 minutos sem deitar, ou pelo menos sentado, Isso já ajudaria bastante, porque evitaria que esses alimentos fizessem esse refluxo, tá? E lembrem-se, o limão pode ser uma boa dica para a questão do fechar aquele esfíncter e, consequentemente, depois dos 40 anos, ficar evitando aquela esofagite. Eu vou terminar por aqui, pessoal, que o nosso tempo já esgotou. E fiquem ligados no programa Papo Saudável, o podcast Papo Saudável, que vai ao ar em 6 cidades da nossa região do Vale do Açu, aqui no Rio Grande do Norte. E também fica lá no YouTube. No YouTube é só você digitar podcast Papo Saudável, você vai ter acesso a todas as entrevistas até agora. Já são mais de 80. E se inscreva, por favor, no nosso canal, será muito útil para nós. Fiquem com Deus, até a próxima semana e que Deus os guarde. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.